Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São João de Meriti. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês mais uma aula abordando aí os principais tópicos de Estatuto dos Servidores de São João para o concurso aí, né, da educação em 2023, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns deveres, tá? E proibições que o Estatuto traz para os funcionários, tá? Então você vai estar hoje aí tomando ciência de quais são as proibições, aquilo que você, uma vez estando fazendo parte da administração pública de São João, você não vai poder praticar, tá? E também quais são os deveres, né? O que se espera, né, da postura de um servidor público em São João. O Estatuto traz isso costuma cair muito em prova. Então eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai ler um pouquinho aí sobre esses deveres, vão ver alguns detalhes, as proibições, a questão da acumulação de cargo público, pode acumular, não pode acumular, o que pode acumular e o que não pode acumular, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Só que antes de começar a nossa aula, eu tenho que dar um recadinho para vocês, né? Lá no nosso site, expressoconcurso.com.br, você tem aqui também na descrição do vídeo, você vai ter acesso aí aos materiais de questões comentadas em PDF que nós preparamos para te auxiliar, tá? A gente está trazendo aqui no YouTube aulas gratuitas, mas se você quiser ter acesso a questões para treinar esse conteúdo, né, que está sendo passado aqui, que está lá no Estatuto, que está lá na Lei Orgânica, você vai vir aqui no site, aqui tá, ó, Concurso São João de Meriti. Você abre, você vai encontrar lá questões comentadas de lei orgânica, tá? São 70 questões comentadas feitas em cima da lei orgânica, com conteúdo totalmente atualizado. Estatuto dos funcionários, são 75 questões comentadas sobre esses tópicos das aulas e outros tópicos que não estão nas aulas, mas que eu trago em questões para poder facilitar o seu entendimento. E regimento escolar, gente. 55 questões comentadas em cima do regimento escolar lá de São João de Meriti, para você treinar essas questões para sua prova. E também temos o fundamento da educação, fundamentos da educação totalmente direcionado para o seu edital, tá? Tópico a tópico do seu edital. São muitos relatos de pessoas que fazem, agora tivemos concurso de Saquarema, e falam, professor, vocês deram as questões. As questões que estavam no material praticamente foram idênticas às questões que vieram na prova, como isso facilitou, né? A gente tem diversos testemunhos, pode procurar lá no nosso Instagram, né? De alunos aprovados, assim, e boa parte aí graças a essas questões, a esses materiais que têm auxiliado muitas pessoas a conquistar, né, o tão sonhado cargo público, tá? Você pode também aqui adquirir o combo Lei Orgânica mais Estatuto, né? Ou Lei Orgânica, Estatuto, Regimento e Fundamento, um super combo aí para você estar adquirindo com desconto, tá? Você que não vai fazer para magistério, vai fazer para outros cargos, estão aqui os cargos, olha. Você tem aí Estatuto do Idoso, tem Lei Maria da Penha, tem Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você também pode adquirir separadamente ou adquirir o combo desses materiais também com um super desconto para você, tá? Professora, como é que é esse material? Clique em download, você vai ter acesso aí a um pedacinho, tá? Você vai dar uma olhada no pedacinho do material, vai ver como é que funciona o nosso material e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai ver o quanto isso vai te ajudar na sua aprovação. Resolveu adquirir? Clique em adquirir, você vai ser direcionado para a plataforma da Eduz, né, que é a plataforma que a gente trabalha. Faz o seu pagamento, pode pagar com boleto, com Pix, com cartão de crédito, tá? Com Pix e boleto, a liberação é imediata, tá? A liberação é imediata para você poder, assim que o pagamento for confirmado, você recebe esse material pelo seu e-mail. A própria plataforma, ela envia, tá? Se você pagar com boleto bancário, precisa de 3 dias úteis, tá? Para a confirmação desse boleto, tá? Para que esse boleto seja compensado. Uma vez aconteceu a compensação, você vai receber esse material no seu e-mail, ok? Já vai poder começar a estudar. Aqui no nosso site também, gente, a gente tem parte específica de professor. Professor de História, Geografia, Ciência, Filosofia. Sabe aquela parte específica do seu edital? Então, nós temos material de questões comentadas em cima desses tópicos. Você pode estar dando uma olhada aqui, né, através do nosso site, vai estar lá para você os materiais para você dar uma olhada, tá bom? Vamos então, né, dado o recado, vamos para a nossa aula. A gente vai falar hoje a nossa aula 6,
Já temos 5 aulas aqui no YouTube. Se você não viu nenhuma, procura na playlist, tá? E para você não perder, porque a gente já falou de muita coisa importante. Essa sexta aula é a nossa penúltima aula. A gente separou aí 7 aulas que eu considero assim pontos chaves, aqueles pontos que mais caem nas provas. E a partir daí, claro que você vai ler todo o estatuto, né? E vai ter essa visão geral na hora de resolver questões. Mas nossas aulas aqui são aqueles conteúdos que costumam cair demais. Então, assistindo as nossas aulas e dando uma lida no estatuto, e principalmente se você adquirir as questões e fazer as questões, você não vai errar a questão de estatuto na sua prova, tá? Vamos lá. Artigo 201, tá? Do estatuto. São deveres do funcionário. O que são deveres? São obrigações, tá? É a forma como um funcionário deve se portar. E você vai ver, gente, isso aqui foi o seguinte, eu copiei, né, do estatuto e joguei aqui no slide. E tem uns errinhos que estão lá no estatuto. Se você ler o estatuto, você vai ver que os erros que estão aqui estão lá. Mas eu vou fazendo a correção com vocês à medida que a gente lê, tá bom? Comparecer à repartição, né? Qual é a sua repartição? Vai ser a escola, né? Você que está fazendo para educação, você vai atuar dentro de uma escola. Nas horas de trabalho ordinário, o que é trabalho ordinário? Aquele trabalho combinado, tá? Qual é o seu horário de expediente? De 7h30 a meio-dia, de meio-dia, aquele horário de expediente é o horário ordinário, o horário comum, tá? Ordinário quer dizer comum, tá? É o horário comum, é o horário normal, tá bom? E, no caso, nas horas, né? Acredito que foi suprimido aqui, de trabalho, no caso, extraordinário, quando convocado. Pode acontecer de você ser convocado. Gente, na educação não costuma acontecer muito, não. Mas se acontecer, é claro que você vai receber por isso, tá, gente? Por esse trabalho extraordinário. Mas uma vez convocado, você precisa comparecer. Executar os serviços que lhe competir e desempenhar, né? Com zelo, tá? Eu não sei porque eles substituíram o Z por isso, tá? Com zelo e presteza, os trabalhos que forem incumbido, tá? Então, é claro, tem que trabalhar direito, né, gente? Vai trabalhar de qualquer jeito? Tem que trabalhar direitinho, com zelo, com presteza, com boa vontade, né? Na hora lá de cumprir as suas atribuições. Tratar com humanidade os colegas. Humanidade, gente, é você tratar de forma gentil, de forma respeitosa, tá? Precisa ser amigo, mas tem que tratar bem, tem que tratar com respeito, você está no seu ambiente de trabalho, ok? Com educação, né? E o público, atendendo a este último, sem preferências pessoais, né? No caso, a gente, professor, atende muita mãe de aluno, né? Pai de aluno, responsável, né? Pode ser uma avó. Então, a gente tem que ter esse cuidado de tratar sempre com educação, com gentileza, porque nós temos essa obrigação funcional, tá? Não é só em São João, não, é em qualquer atividade pública aí, Brasil afora. Obedecer às ordens superiores, devendo representar imediatamente por escrito contra manifestações ilegais. O que isso quer dizer? O diretor te deu um comando, tá? Te deu lá uma ordem. Se aquilo está dentro da legalidade, está dentro das suas atribuições, você deve cumprir, você deve atender, obedecer, tá? O diretor da escola, dentro de uma unidade escolar, ele é o seu superior, ele é a sua chefia imediata, tá? Agora, se ele te der uma ordem ilegal, algo que seja contra a lei, que seja irregular, você deve se manifestar por escrito contra essa ordem. Você tem... Aí não estou falando nem Isso aí não é nem um direito seu, é um dever. Você não pode se omitir, tá? É assim que funciona. Senão você está sendo conivente. Se você não manifestar-se contra, você está sendo conivente, tá? Zelar pela economia, no caso, e conservação do material que lhe for confiado. Você é professor de escola, né? Você trabalhar numa escola, você vai ver que estão, normalmente, tá? Estou falando da realidade aqui no Rio, mas eu acredito que seja de todos os municípios. Tem um almoxarifado lá, você vai ter cartolina, papel 40 quilos, né? O professor usa muito isso, vai ter TNT, às vezes, depende da escola, né? Toda escola que você vai achar um TNT, mas normalmente tem. Mas você vai ter lá alguns materiais que você vai poder dispor para fazer cartazes e fazer trabalhos na sua sala de aula. Então, para você utilizar isso, aqui está falando, ó,
conservando, procurando aproveitar e, né, e tentar economizar e usar de uma forma adequada esses materiais que vão sendo fornecidos para você, tá? Atender prontamente a expedição de certidões requeridas para a defesa da fazenda pública de direito e esclarecimento de situações, isso aí mais quem trabalha em secretaria, né? Atender com preferência a qualquer outro serviço, e as, no caso, requisições de papéis, documentos, informações ou providência que lhe forem feitas para a defesa da fazenda pública. Ou seja, você tá lá, secretário escolar, tá lá fazendo as suas atribuições, tem lá as suas ordens, né? Tem lá seus comandos. Aí recebe uma ligação lá da fazenda pública solicitando um papel, um documento, uma informação que seja importante na defesa dos direitos do município. Para tudo que está fazendo, vai lá e faz, tá? É isso que está dizendo. A prioridade é o direito, né? A defesa dos direitos da fazenda pública, né? Dos cofres municipais. Continuando. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio, né? Limpinho, né, gente? Vamos tomar um banho para trabalhar, né? Não está nada, né? E convenientemente trajado, tá? Ou, se for o caso, que não é o caso do professor, mas em alguns postos, com o uniforme que lhe for determinado. O professor normalmente não tem uniforme, mas tem que botar uma roupa compatível, tá? Por exemplo, numa escola, aqui no município, por exemplo, a gente não trabalha de short, né? Bermuda no joelho, tudo bem, mas short não, né? Tem certas roupas que não são adequadas num local de serviço, nenhum, muito menos numa escola. Você trabalha com crianças, é um ambiente que exige um certo decoro, um certo respeito, tá? Então, tem que trabalhar limpinho e bem, né? E arrumadinho, de forma decente, de forma compatível, tá? Com o seu local de trabalho. Manter o espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho, isso aí é óbvio, né? Guardar sigilo sobre assuntos da administração. Então, nem tudo é para estar sendo compartilhado, né? Cuidado aí com as redes sociais, gente. Cuidado com as redes sociais, professor. Cuidado com o que você coloca. Tem coisas que não podem estar sendo, você não tem o direito de divulgar, tá? Providenciar para que esteja sempre em ordem um assentamento individual e sua declaração de família. Sua documentação, gente. A escola, ela possui lá uma pasta com a sua documentação. Você está sempre atualizando. Se mudou de residência, vai lá e atualiza o endereço, né? Mudou de telefone, vai lá e atualiza o telefone. Houve alguma mudança na sua situação familiar, vai lá e comunica. Você tem que estar sempre mantendo os registros a seu respeito atualizados. Isso é o assentamento individual, tá? Apresentar relatório ou resumo de suas atividades nas hipóteses, no caso, e prazos, tá? Previstos em lei, regulamento ou regimento, tá? Por exemplo, o professor tem que fazer relatório quando bota o aluno lá, quando o aluno ele não tem um bom desempenho, né? O professor tem que fazer um relatório a respeito. Existem relatórios que vão ser pedidos que a escola vai pedir que você faça e você vai ter que fazer, tá? Dentro das suas atribuições, tá? Sugerir providências tendentes à melhoria e aperfeiçoamento do serviço, né? Isso aqui tá falando de sugerir, não é exigir, tá? Sugerir. Eu, por exemplo, ando sugerindo na escola lá algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar, né? Você pode sugerir também, né? Aliás, isso é um dever funcional. Se você acha que pode dar uma dica lá, que pode melhorar o serviço, faça, por favor. Não quer dizer que você vai ser atendido. Representar aos superiores sobre irregularidades de que tiver conhecimento em relação ao cargo. Então, se você vê algo de errado na escola, você tem o dever de representar os seus superiores. Qual é o seu superiores? Em primeiro lugar, a direção escolar, tá? Agora, se for algo em relação à direção escolar, você vai no superior da direção escolar. No caso, uma coordenadoria, né, que cuide lá daquelas escolas, ou diretamente até na Secretaria de Educação, tá? Isso é um dever, gente. Isso não é um direito, não, tá? Se você vê algo irregular, se você vê que está sendo cometido algum tipo de crime ou irregularidade dentro da escola,
você tem o dever de representar, você precisa denunciar. Se você não fizer isso e vier a ser provado que aconteceu e que você teve ciência e nada fez, você é conivente, você vai responder ali solidariamente pela irregularidade. Então, isso é um dever, uma responsabilidade muito grande. Se você vê algo de estar errado, pelo estatuto você tem esse dever, você tem essa obrigação, tá? Por isso que a gente tem estabilidade, as pessoas falam tanto da estabilidade do serviço público, porque imagina se o servidor não tem estabilidade, como é que ele vai fazer esse tipo de coisa, né? Ele vai denunciar aqui e amanhã ele está rodando. Então, é justamente por isso que o funcionário público tem essa estabilidade, porque eles são os olhos da sociedade dentro da administração pública. E eles têm que se sentir à vontade para denunciar, para representar contra coisas ilegais que ele venha a verificar na sua função, tá? Agora vamos às proibições, né? Aquilo que o funcionário não pode fazer, aquilo que é proibido, que se ele fizer ele vai responder provavelmente uma sindicância, um processo administrativo, pode vir a ser suspenso, pode vir a ser demitido. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Para encerrar essa parte de estatuto. Vamos lá. Referir-se publicamente, de modo depreciativo, a seus superiores hierárquicos, os criticar em informações, parecer ou despacho, tá? Fazer um despacho, um parecer, né? Ou dar uma informação que critique, né, a atuação desses superiores. As autoridades, no caso aqui seria da administração, tá, gente? Isso é erro de digitação, você vai ver, tá lá no estatuto. Pega o estatuto, tá lá. Podendo, em trabalho assinado, olha só, agora a gente vai falar de uma exceção. Em regra, o funcionário não pode publicamente, numa rede social, cuidado com a rede social, já vi da demissão, tá? Já vi da demissão no município do Rio, tinha um professor, se eu não me engano, era um professor de disciplina, tinha um blog onde ele falava mal da escola, das coisas da prefeitura, denunciava coisas que ele achava que estava errado, falava publicamente lá sobre essas coisas, porque, não pode denunciar? Pode denunciar aos superiores hierárquicos, não publicamente, tá? Falava um monte de coisa, e aí ele sofreu um processo administrativo e ele foi demitido. Depois recorreu, nem sei no que deu, mas acontece. Então toma cuidado, gente. Tem coisas que não são para ser colocadas em público, que você tem que resolver internamente, tá? Porém, tá? Existe uma exceção, é aqui que a banca gosta, ó. Em trabalho assinado, manifestar, né, em termos aos superiores seu pensamento sob o ponto de vista doutrinário ou de organização de serviço, com o fito, ou seja, com o objetivo, tá, de colaboração e cooperação. Então, o professor faz um trabalho ali, uma dissertação de mestrado sobre algum aspecto lá do município, né, sobre algum aspecto lá da educação em São João. Ela pode, nesse trabalho, é um trabalho assinado, né, um trabalho acadêmico, e ela vai ali poder trazer críticas, trazer apontamentos do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista organizacional, mas sempre com um tom e o objetivo de sugerir, né, melhorias, né, uma forma de colaboração e de cooperação. Nesse caso pode, tá? Porque não pode ir lá na rede social e sair falando um monte de coisa sem responsabilidade com isso, tá? Outra proibição, gente, é o funcionário retirar, tá? Sem prévia autorização da autoridade competente. Importante isso aqui, tá? Sem prévia autorização. Qualquer documento ou objeto da repartição. Você não pode retirar nada da escola, a não ser que você seja autorizado para isso, tá? Se você houver uma autorização da prefeitura, da sua chefia, o diretor, por exemplo, autorizar que você retire algum objeto da escola, você pode fazer. Agora, se ele não autorizar, você não tem esse direito, tá? Não tem esse direito de tirar nada, tá? Eu já tive casa aqui na prefeitura, a gente tinha uns computadorzinhos que a gente utilizava, hoje em dia nem tem mais, porque foi se acabando, né? E eu utilizava um computador no meu trabalho, esse computador deu um probleminha. Se eu fosse esperar o técnico da prefeitura, eu ia ficar sem computador muito tempo, e precisava. Aí pedi autorização da direção da escola que eu trabalhava, na época ela autorizou eu retirar esse computador para fazer esse conserto e depois eu retornei com ele. Então, com autorização pode, o que não pode é fazer sem autorização. E vai um conselho aqui, tá? Por escrito, de boca,
não tem validade legal, tá? Faz por escrito, se você um dia precisar. Atender reiteradamente as pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, tá? Então, isso não pode. Eu tô aqui na escola no meu tempo de planejamento, vou convidar, vou chamar uma manicure para vir fazer minha unha aqui, né? Eu vou chamar o meu parente para a gente passar. Gente, não pode. Assunto particular é fora da repartição. Dentro da repartição, você não tem que ficar dividindo o seu tempo, né, com pessoas que não dizem respeito ao seu serviço, tá? Promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos em recinto da repartição. Gente, isso aí eu vou te falar, se tivesse ao pé da letra, ia ter muita gente dançando, né, no serviço público, muita gente sofrendo processo aí. Mas não pode, tá? Lista de donativo, vamos fazer uma vaquinha, vamos não sei o que, não pode, tá? Dentro da repartição isso é proibido. Valer-se do cargo para obter proveito pessoal em detrimento da dignidade da função, né? A professora não tem muita oportunidade de fazer isso não, mas se tiver não pode, tá? Coagir, né, ou aliciar subordinado com objetivo de natureza partidária, né? Vamos supor que o diretor da escola tenha lá um posicionamento político, né? E ele começa a fazer uma pressão dentro da escola para que os professores assumam o mesmo posicionamento que ele, né? E começa de repente a depreciar, né? Ou a diminuir, ou a criar situações que restringam os direitos daqueles professores, né, ou daqueles funcionários da escola que não coadunem com o pensamento partidário deles, gente. Isso é crime funcional, isso está errado, tá? Tá aí, é proibição, tá? Praticar usura em qualquer das suas formas. Usura, gente, é você emprestar com o objetivo de obter lucro, é você emprestar para a pessoa te pagar com juros. Você não pode fazer isso na repartição pública. Pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimento ou vantagem de parentes até o 3º grau, tá? Parentes até o 3º grau, aí você vê lá o 3º grau civil, tá? 3º grau descendentes, né? 1º grau meus filhos, 2º grau meus netos, 3º grau meus bisnetos. 3º grau ascendente, meus pais, meus avós, meus bisavós, né? Colateral, né? Meu marido, 1º grau, né? Ou minha esposa, né? Então, tem que ver aí qual é o grau de parentesco. No caso, a banca vai vir pedindo a questão do grau, tá? Ela não vai querer entrar muito nessa parte do direito civil, não, que é uma parte também meio dúbia, tá? Então, você não pode pleitear como procurador intermediário. Porém, se for para um parente até 3º grau e for caso de vencimento ou vantagens, você pode, tá? Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. Gente, esse estatuto é de 82, tá? Isso é texto de lei original. Na época não tinha um celular, né? Não tinha um smartphone. Tá falando de palestra, leitura, atividade. Então, se você trazer para o século XXI, né, a gente está falando aí, você de repente está lá durante as suas horas de trabalho, está lá aproveitando para ver um vídeo no YouTube, né, para brincar, para postar. Cuidado. Não vejo as pessoas na prática, né, não vejo isso ser um problema, não. Mas toma cuidado. Tem coisa, por exemplo, durante o seu horário de expediente, evita compartilhar coisa na sua rede social. Você pode até olhar, mas não compartilha, evita se expor dessa forma. Porque às vezes você tem um tempo livre lá, que você está com o seu trabalho em dia, está tudo direitinho, você vai, né, fica lá ocioso, aí você pega o seu celular às vezes, né, olha uma rede social, vê um WhatsApp, uma mensagem da família, enfim. Então, só tem que ter um cuidado com isso, tá? Tá aí no estatuto que não pode, tá? Empregar material de serviço em atividade particular. Gente, eu já vi banca inverter, falar que é para empregar material particular em serviço. Empregar material particular em serviço pode, ou seja, o professor faz muito isso, né? Você vai lá, compra caderno para o teu aluno que está sem caderno, né? Compra um lápis lá para poder dividir com as crianças que estão sempre esquecendo o lápis, estão sempre perdendo o lápis, né?
Você precisa fazer um trabalhinho que de repente o material da escola não é adequado, você vai e compra o material para fazer aquele trabalhinho. Você está usando recursos particulares em prol do serviço. Isso você pode fazer, até porque se não pudesse, eu acho que não tinha mais professor em rede nenhuma, né? Porque o professor vive fazendo isso. Agora, o que não pode é você pegar material do seu serviço e utilizar para fins particulares. Por exemplo, xerox, né? A prefeitura, a escola normalmente tem lá uma cota de xerox professor. De acordo com o estatuto, você não pode tirar xerox de uma conta de luz sua, de um documento seu para um objetivo particular, tá? Uma apostila, alguma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Você não pode utilizar para isso, tá? Você não pode pegar material lá do almoxarifado da escola para dar para o seu filho levar para a escola dele, né? Não pode, tá? Então, é só de uma mão, né? Não é mão dupla, não. É só uma via, tá? É só você usando o seu material na escola. Você não pode pegar o material da escola e usar para a sua finalidade pessoal. Incitar greves ou a elas aderir, praticar atos de sabotagem contra o regime de serviço público. Gente, isso aqui já tacitamente não existe, tá? Porque depois a Constituição de 88, ela traz o direito de greve, tá? E ela diz que o direito de greve do servidor seria regulamentado. Como não houve regulamentação, houve um mandato de injunção, que se você estudar lá direito constitucional vai ver que é um mandato que cabe quando você tem direito, tá? Que você não pode exercer por falta de regulamentação. E aí, até que se faça uma regulamentação, o direito de greve do servidor, ele é equiparado ao direito de greve do funcionário da rede privada, tá? Das instituições privadas. Então pode, tá? Isso aqui tá desatualizado. Não foi modificado, tá lá. Por isso que a gente trouxe, mas eu acho até difícil da banca pedir. Receber propinas, comissões, presentes, vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições, né? A pessoa vai lá e se aproveita para ficar recebendo donativos, tá? Cometer a pessoa estranha repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que lhe competir ou a seus subordinados. Então, eu tenho dificuldade em matemática, vou trazer um primo meu que é bom de matemática para dar aula no meu lugar. Não pode, gente. A não ser que, claro, haja uma autorização, enfim, mas não pode. É você que tem que exercer as suas atribuições, você não pode delegar. Eu sou paga para dar aula de segunda a sexta, mas eu não quero dar aula às sextas-feiras, eu vou pagar uma pessoa para ir lá no meu lugar. Não pode, tá? Você não pode fazer isso. Porque se pudesse, olha, uma coisa que, né, seria bem interessante. Artigo 204. É vedada a acumulação de cargos ou funções públicas, exceto, existem exceções, tá? Em regra, você não pode ter 2 cargos públicos. Você não pode ter um cargo na Prefeitura de São João e um cargo no Estado. Você não pode ter um cargo na Prefeitura de São João e um cargo na Prefeitura do Rio. Você não pode ter 2 cargos na Prefeitura de São João ou 2 cargos na Prefeitura, sei lá, de Petrópolis. Você não pode acumular cargos públicos, tanto federal, estadual e municipal. Mas existem as exceções, e a banca gosta do quê? Da exceção. Se for um cargo de juiz com cargo de professor, pode, tá? E se for 2 cargos de professor, também pode. Você pode ser professor da rede municipal e professor da rede estadual, ou professor de 2 redes municipais diferentes, ou ter 2 matrículas na mesma rede. Pode, 2, tá? Não é 3, não é 4, não é 5. Essa proibição é de acumular cargo público. Você, tá? A não ser que se for para acumular com cargo privado, ser cargo de professor público, um cargo de professor privado, pode, tá? Pode. Desde que haja compatibilidade e se o seu regime de trabalho não for exclusivo, de exclusividade, que aí vai estar no teu edital, tá? Vamos lá. A proibição de acumular proventos, no caso salário, dinheiro, tá? Não se aplica aos aposentados quando do exercício de mandato eletivo. Então, você é aposentada no município e é eleita vereadora. Você vai continuar recebendo a sua aposentadoria, mas, né, é o seu salário de vereador, tá? Ou de um cargo em comissão ou função gratificada, ou ainda quanto a contrato para a prestação de serviço técnico especializado. Então, se você for aposentado e for chamado para um cargo em comissão, uma função gratificada, você vai poder acumular essas funções, tá bom? É isso, pessoal. Tá aí para você uma aula um pouquinho extensa, um pouquinho cansativa, né? Mas são
tópicos que parecem bobos, mas vem em prova e vem mesmo para pegar candidato que não leu e que não estudou esse tópico. Mas você não é esse candidato que você acabou de estudar comigo, tá? Se gostou da aula, se inscreva no nosso canal, tá aí para você o nosso Instagram, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram, ajuda o nosso Instagram também a crescer, ajuda o nosso canal a crescer, deixa o seu like aqui. Tem lá os nossos materiais que eu já mostrei para você. Estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.